Há cerca de 10 anos, há 10 anos, 10, tem uma proposta no Congresso, é mais uma emenda à Constituição. Você sabe quantas tem? Tem mais de 100 já. A Constituição tem 220 artigos, com mais 100 emendas são 300. E o pessoal continua emendando. Corta e cola lá. Parece o zap-zap aqui. Muito bem. O que ela faz? Ela autoriza os municípios brasileiros e o Distrito Federal a criar uma fonte de custeio para o transporte público. No final de abril, uma comissão lá do Senado aprovou a criação da chamada CID, Contribuição de Imposto sobre Combustíveis, CID municipal, que prevê a distribuição desse... É uma contribuição, é um tributo, não é um imposto, é um tributo. Seria dividido entre o governo federal, o governo estadual e a prefeitura. Segundo a proposta aprovada, a CID, ou Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, será cobrada na venda a varejo de gasolina, etanol e gás natural. O tributo estará embutido no preço pago pelos consumidores no momento em que abastecerem os carros nos postos de combustíveis. A arrecadação será destinada a um fundo exclusivo para custear a operação dos investimentos no transporte público. A medida pretende reduzir o valor de passagem de ônibus e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do transporte, já que elimina a dependência exclusiva do setor da receita obtida com as tarifas. A ideia é alterar o cenário atual, onde 75% das ruas são ocupadas por carros, que carregam 20% dos usuários, enquanto os ônibus ocupam 20% do espaço urbano e transportam 70% da população. A proposta ainda precisa ser aprovada em 2 turnos no plenário do Senado. Se for aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. Isso é execuível? É possível ou não? O Richard Rittenband, que é o nosso comentarista, está aqui. Boa noite, Richard. Boa noite, Heródoto. Obrigado. Bom, e aí? Que imposto é esse aí? Então, é mais um, né? Essa situação, ela permite a gente analisar uma série de distorções que o sistema tributário brasileiro tem. Porque, na verdade, seria uma bitributação. Por que bitributação? Porque já existe hoje a CID Combustíveis, foi criada em 2001, que incide sobre os combustíveis, que hoje na gasolina a gente está pagando 10 centavos por litro e no diesel 5 centavos por litro, e o governo arrecada mais ou menos 8 bilhões. Então, esse tributo já existe? Isso, fica 70% com o governo federal e o resto é dividido entre estados e municípios. Então, o que eles querem fazer? Eles querem criar essa CID municipal, que aí vai incidir também sobre os combustíveis, só que aí a grana iria para Só para a prefeitura? Isso, para os municípios. Então, o primeiro ponto é que, mais uma vez, com o argumento de você, vou melhorar o transporte público, vamos financiar a Previdência Social, você está criando uma contribuição, que, como você colocou muito bem, é diferente de imposto, né, que não teria um destino, né, dado. Já uma contribuição é um dinheiro com carimbo, ele tem que ter um determinado destino. Então, eles querem criar essa CID municipal, já existindo essa do federal. Para quê? Porque hoje, se a gente for pegar toda a carga tributária... Então, peraí, vamos olhar ali no telão ou não? Sim. Vamos olhar aqui no telão, para ver se a gente fica mais rápido, senão eu fico meio perdido aqui. Vamos lá. Então, vamos botar então aqui os números. A primeira tela mostra essa divisão, olha só, de cada R$100 que é arrecadado hoje nessa CID de combustíveis que existe desde 2001, que gera 6 bilhões, R$71 fica com a União, R$21,75 com os estados e o Distrito Federal, e só R$7,25 com os municípios. Se você pega a carga tributária total do país, Heródoto, a maior parte vai para o governo federal, fica 22% do PIB vai para o governo federal, 8% vai para os estados e pouco mais de 2% vão para os municípios. Então, a gente já tem uma distorção. Por quê? Os grandes problemas estão onde? Nas comunidades, nas localidades. Então, você tem uma centralização... Se concentra no governo federal. Aí ele tem o poder na mão também. Isso fragiliza totalmente, liberação de emendas. Então, você enfraquece. E como eu estava dizendo antes, mais uma vez, assim, queremos melhorar a Previdência, queremos melhorar o transporte, você está tributando produtos e serviços. O Brasil é o campeão mundial de tributar produtos e serviços e está lá na lanterna para tributar ganho de capital, lucro e dividendo. Qual que é o impacto na vida das pessoas? Que os mais pobres, proporcionalmente, pagam mais impostos. Porque a maior parte da renda dos pobres vai para o quê? Para o consumo.
eles estão consumindo produtos e serviços. Eles não têm propriedades, eles não estão tendo grandes lucros, dividendos de empresas. Então, proporcionalmente, os mais pobres são penalizados. Então, se você for pegar a história da carga tributária brasileira, desde a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, você vai ver que a maior parte de todas as benesses estão sendo pagas por quem? Pelos mais pobres. O que mais nós temos de informação aí? Tem a CID, a próxima tela mostra justamente a CID, olha só, foi criada em 2001, em 2002, 2003, você vê que ela chegou a 86 centavos por litro, que foi o recorde da cobrança desse... Que ano foi isso? Meados de 2002. Foi 86 por litro, por litro de gasolina. Isso, o diesel 39 centavos. Outra coisa interessante, você vê que de 2012 em diante, ela chegou a ficar zerada, que era para... era uma tática do governo de segurar a inflação. Então, quando a Petrobras fazia um aumento, eles reduziam a CID, né? Sim. Até zerar ela para tentar mascarar um aumento. O aumento da Petrobras. Exatamente. E outra curiosidade, se esse imposto hoje fosse aumentado de novo para as alíquotas máximas, o governo federal arrecadaria cerca de 40 bilhões de reais a mais. 29, 30 ficaria para o governo federal e o resto ele distribuiria. Agora, quem é que comanda isso? Mais para cima, mais para baixo? Isso é uma pergunta excelente. A CID Combustíveis, assim como a IOF e o IPI, são tipos de tributos que podem ser aumentados ou reduzidos na canetada, via decreto presidencial. Não precisa passar pelo Congresso Nacional. Então, é um tipo de tributo que, uma simples canetada do presidente, via decreto presidencial, você consegue alterar. E outra, para melhorar o transporte público, tem outras maneiras que eu até pesquisei, por exemplo, Hong Kong, olha que interessante, o bilhete que você usa para entrar participar do transporte público, ele também pode ser utilizado como um cartão de débito. Então, toda a transação que você faz ali no comércio, um pequeno percentual fica lá, vai para o sistema de transporte público. Onde é isso? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Você tem também sistemas de metrô e ônibus que estão investindo em shoppings que ficam em cima, todo o investimento de prédios comerciais no entorno, publicidade. Então, estão criando fontes de receitas alternativas. Para poder baixar o preço da passagem. Exatamente, porque São Paulo, só São Paulo, o estado de São Paulo, gasta 2 bilhões de reais por ano só para subsidiar o sistema. Então, não adianta você querer injetar mais dinheiro, você tem que transformar o sistema para ele se tornar sustentável. E mais, vai tributar mais ainda produtos e serviços, ou seja, os mais pobres vão pagar o pato. É verdade. E isso, obviamente, no momento, por exemplo, se eu tenho um caminhão, né, eu transporto produtos, se eu vou pagar mais imposto, eu vou ter que passar o frete. Exatamente, você vai pagar tanto esse CID Combustíveis, que já existe desde 2001, como mais o municipal. Só falta o estadual. Aí você escolhe. Aí daqui a pouco entra, né? É uma pena. Richard, a pergunta que não quer calar. Como é que está o mercado financeiro diante desse maremoto político que a gente não para de falar aqui? Hoje fechou estável, né? Mas já faz muito tempo, desde que saiu aquela gravação, o índice tem flutuado entre 60 e 64 mil pontos, então está bem assim de lado. Quem está entrando ainda é o dinheiro dos estrangeiros. Os estrangeiros estão aproveitando as barganhas, tem ações aí que ficaram bem baratas. Você tem outro fenômeno também internacional, que é as commodities, principalmente o petróleo, né? Caindo bastante, já chegando aí o petróleo crude, 43 dólares. Ele chegou no pior momento, abaixo de 30 dólares ano passado, em 2016. Então, você tem várias forças pressionando aí, mas a liquidez mundial é muito, muito grande e que se o país desse simplesmente uma sinalização de estabilidade... Essa grana vinha para cá. Choveria dinheiro no Brasil, porque, olha, está muito difícil você ter grandes retornos nos mercados, principalmente os desenvolvidos, porque eles já estão muito caros. E o Brasil, tirando toda essa crise política, esse problema, a gente pode considerar como um mercado barato. Agora, como é que está o dólar? O dólar está 3,33. Ele poderia até estar mais alto. Outro dia eu estava conversando com um grande investidor estrangeiro de um fundo e ele disse, poxa, Richard, quando o dólar estava acima de 4,20, meu Deus, já estava preparando aqui, eu e meus colegas já estava a chuva de dinheiro, tá barato, vamos investir, estava competitivo de novo o Brasil. Então, deixar apreciar para 3,10 não foi uma escolha assim tão boa, né? Então, eu torço que ele se estabilize acima até do patamar atual de 3,33, porque a gente precisa de competitividade. Tá, ok. Richard, obrigado Eu que agradeço. pelas explicações aí. Obrigado. Valeu. Estou continuando a ler o livro do Taleb que você me deu lá. O Antifrágil? O Antifrágil. Excelente, né? Obrigado. Bom, já a gente volta, então. Você viu a participação do nosso companheiro aqui, o Richard Rittenbent.
explicando para a gente essas questões todas, que são muito complicadas, mas do jeito que ele explica, né? E por partes, assim, a gente pega a pontinha, a gente vai aprendendo e vai formando nossa cabeça aí também a respeito do sistema tributário. Até já.